vai para a segunda parte hoje, né, do nosso seminário, onde o Antônio Carlos vai abordar, conforme ele já introduziu o tema muito bem, as escolas de mistérios, né? Então, ele já colocou que a gente pode abrir o microfone a qualquer momento, na medida que queira fazer qualquer intervenção, né? Mas, até então, para melhorar a qualidade da gravação e para não ter ruídos, vamos ficar com os microfones fechados, né? Bom, então, essa uma pintura sobre as escolas de mistério de Eleusis, né? Naturalmente, José Grande aí reproduziu isso reproduziu não, imaginou, né? Que fosse assim em 1818. Mas a destruição da escola foi há muito tempo, né? Então, mas eu imagino que fosse alguma coisa parecida com isso, né? Bom, essa é uma foto de Delfos, né? Que fica próximo ao Mar Jônico, né? Que também não era uma escola de mistério, mas ela é conhecida pelo templo de Apolo, né? Onde ficavam as pitonisas, né? O oráculo de Delfos. Então, era muito comum na antiga Grécia as pessoas irem a Delfos para se consultarem com as pitonisas, né? Estampado à frente do templo de Apolo estava escrito, né? Conheça-te a ti mesmo, pois conhecendo-te a ti mesmo, todas as riquezas do universo e dos deuses lhe serão revelados, né? Essa é a mesma aforisma que Sócrates usava, né? Então, o processo a grande escola de mistério, o templo da escola de mistério está dentro de nós, né? Nós temos já a posse do conhecimento, né? Do conhecimento e sabedoria. O problema é que nós esquecemos disso, né? Eu vou fazer uma alusão, como eu fiz ontem, né? Para nós compreendermos esse processo, como ele se dá, né? Quando nós estamos preparando a nossa vinda aqui para a Terra, né? Nós vivemos num mundo atemporal, é o mundo do espírito. Os gregos, eles tinham uma concepção mitológica, né, dessa verdade. Essa verdade permeia todas as tradições, e principalmente nas escolas de mistério, né? Então, nós, quando nascíamos, forçosamente nós nos banhávamos num rio que delimita tanto o mundo do fenômeno, né, o mundo da materialidade, com o mundo espiritual. Então, para nós adentrarmos esse mundo, forçosamente temos que nos banhar nesse rio, né? É um conjunto de rios que divide o Tártaro, né, ou Hades, com o mundo da materialidade. Mas esse rio, forçosamente nós nos banhávamos. Esse rio se chama Letes, ou Lete, né? E esse é o chamado rio do esquecimento. É uma forma que os gregos interpretavam para explicar do nosso esquecimento. Nós não temos a nossa lembrança de onde viemos, quem realmente somos, né? E caímos num processo de inveja, né? Inveja significa que é o primeiro, eu acho que é o primeiro pecado capital, né? É inveja, né? Invedere, quer dizer, você não deixa de ver os contornos da realidade da essência, né? O in é um prefixo de contraposição ou radical, né? Não ver. No Vedanta, a chave para solucionar isso é o discernimento, ou no budismo é a reta visão, que é o primeiro passo do caminho óptuplo, né? Então, o conheça-te a ti mesmo é um processo que nos leva a ter a visão exata das coisas, né? É a reta visão de quem de fato nós somos. Só que no mundo condicionado, nós perdemos
aparentemente, né, entre aspas, essa conexão pela questão da mente, né? Nós estamos mergulhados numa relação sensorial com o mundo, né? Através do tato, do paladar, do olfato, da audição e da visão, né? Então, o processo é de restabelecer essa conexão que não foi perdida, né? E as escolas de mistério tinham por, por objetivo justamente fazer esse processo, né? Aí eu, inclusive, apresentei ontem, né, a pílula, isso dentro aquele filme Matrix, né? A pílula azul, que é a pílula que nós tomamos todo dia, né? Que nos leva às satisfações dos prazeres, das relações sensoriais com o próprio mundo, né? Que nós estamos aqui também, não temos que ter essa relação até como aprendizado. Mas a pílula vermelha é aquela que liberta, mas nem sempre a libertação ela é prazerosa, porque nós vamos nos defrontar com a realidade última, que significa a dissolução da personalidade, né? Então, a morte física, na realidade, é o nascimento para a realidade do espírito. Então, quando nós chamamos o mundo da consciência, nada mais é mais inconsciente do que a consciência corpórea. E que nós chamamos de inconsciente, né, que é o universo obscuro, desconhecido, essa é a consciência do espírito. Então, nós vivemos um processo de inversão, né? Uhum. Psicologicamente, nós somos seres invertidos, por isso que negamos a essência. O teosofista, o espiritualista, né, o mesmo religioso, é aquele que busca, estou falando do sincero, da pessoa sincera, que busca essa essência que não foi perdida, mas ela precisa ser recuperada. E aí, os gregos davam o nome disso de aletheia, né? Lete é o esquecido, a é um outro prefixo de contraposição ao radical, né? Normal, anormal. Então, lete, alete. Lete, leteia, aletheia. Aletheia é o nome que os gregos dão para a verdade. Então, a verdade é aquilo que liberta. Como João falava, conhecer a verdade que ela vos libertará. Paulo falava a mesma coisa também. Ó, conheça-te a ti mesmo. É o mesmo aforismo. Conhecer a verdade que ela vos libertará. E Paulo falava assim, desperta tu que dormes. Quem está dormindo? Somos nós, em vida. Levanta-te entre os mortos. Quem está morto? Nós, em vida. E venha ao coração de Cristo, que o Cristo é a nossa conexão crística, divina, né? Venha ao coração de Cristo que ele vos iluminará, ou vos libertará. Isto é o conheça-te a ti mesmo. É o processo chamado metanoia, que nos evangelhos ele foi escrito, foi transcrito, né? O traduzido para arrependimento. Assim como a aletheia, os evangelhos foram escritos em gregos, né? A aletheia era verdade e foi transcrito para veritas, né? No latim. O metanoia foi transcrito como arrependimento, que não está errado no conceito, mas não tem a extensão de metanoia, porque meta é o que vem depois, ou acima, e noia é mente. Então, metanoia, o que está se falando é tomada de consciência, mudança de padrão de consciência, né? Então, tem uma extensão muito maior do que o arrependimento. O arrependimento significa, olha, eu cometi um erro, minha culpa, minha máxima culpa. Então, ele
naturalmente leva à consciência do erro, mas no sentido de sofrimento. Eu errei, eu preciso me penitenciar. E metanoia, não. Não, é uma questão ética. Psicologicamente, ele impõe uma responsabilidade ética. Olha, se eu errei, tudo bem, eu sou passivo de erro. O Jung fala disso, né? Só que não é lhe dado o direito de cometer novamente o erro, porque você tem uma responsabilidade ética. Então, na Grécia, era esse conceito também, de metanoia. Né? Por isso que esse vácuo existencial que toma a humanidade, né, ele leva para a vida hedônica, né? Vamos viver o dia como se não houvesse amanhã, eternamente nas baladas da vida, né? Essa é uma vertente, né? A dotivita, né? E uma outra vertente é do acúmulo, a pessoa trabalhar para acumular bens, né? De uma forma ou de outra, leva ao sofrimento, que é o primeira verdade, né? De Buda, né? A pessoa que se coloca, né, no caminho da busca, né? Ele já está procurando esse discernimento. E quanto mais ele se aprofunda, né, não necessariamente no estudo, mas nas vivências, ele vai tomando consciência dessa responsabilidade que ele tem, não só do coletivo, como principalmente dele próprio. O maior processo de aprendizagem é pelo erro, porque nós ficamos obscurecidos lá pelo violeta, né? Mas a vida é essa mesma. Nós estamos aqui é o campo de prova e a prova, quer dizer, para você se aperfeiçoar em excelência num determinado assunto, você vai errar várias vezes. Aí vê lá o Senna chovia, ele ia com kart, ele corria de kart quando garoto, né? Ele ia correr lá, treinar. Por ele se tornou hábil piloto em chuva, era invencível. Né? Agora, quantas vezes ele errou naquelas curvas lá do kartódromo? Né? Infinitas vezes. Então, o erro, ele proporciona o aperfeiçoamento. Né? E o campo de prova nosso aqui é viver com as adversidades, né? Com os conflitos familiares, e que todos nós temos e sabemos como é, né? Com conflitos na área do trabalho, conflitos na área política, e a vida é um conflito. Nós não viemos aqui como turistas, né? Nós viemos aqui para sermos colocados em prova, e a prova requer o erro, né? Então, errar, ele faz parte, quer dizer, ele não pode ter essa interpretação de que nós somos seres perfeitos e não vamos errar. Então, é um processo de libertação, né? E a escola de mistério era chamada também religião sabedoria, tinha por objetivo isso, né? Através da sabedoria, você fazer o processo de reconhecimento ou religação com o seu divino. Né? Então, aqui eu trouxe para a gente conceituar mistérios, né? Vem do grego miestai, que significa, né, o que retrai no silêncio, mas também significa iniciar. Aí temos mistérios antigos, né? Cultos revestidos por mitos e símbolos, transmitidos oralmente através de ritos de iniciação, ministrados de forma geral a um núcleo de pessoas selecionadas por mérito pessoal e por suas condições morais, as quais faziam votos de segredo e de silêncio. Por isso que é difícil saber como eram os mistérios antigos, porque ele era revestido de segredo. Qual era o propósito, né? Transmissão oral do conhecimento relacionado ao sagrado. Então, como era oral, não se deixou nada escrito. Quer dizer, como pesquisador aqui, onde você vai buscar
o registro factual, você não encontra, né, o que se dava nas câmaras interiores dos mistérios, né? Então, eles transmitiam magia, oráculo, astrologia, etc. Isso daqui a gente está deduzindo, né? No sentido de fazer com que os iniciados pudessem compreender sobre questões relacionadas à vida após a morte e o caminho a ser trilhado para a salvação, assim como pudessem dar continuidade à estrutura. Bom, então, a estrutura dos mistérios, né, era sempre assim, né? Então, aqui é a pirâmide, o olho que tudo vê, né, que é o ápice, né? Por isso que a maçonaria ela vai, porque é uma escola de mistérios também a maçonaria, né? Ela busca, né, a inspiração das escolas de mistérios. Então, a estrutura das escolas de mistério era piramidal, constituída por níveis, de forma que o acesso para os níveis superiores era restrito. Nada era dado a saber sobre o que se passava, exceto para os integrantes dos respectivos níveis. Então, o acesso aos graus superiores era feito por ritos de passagens e provas, porém, como eram reservados pelos compromissos de silêncio, nada se sabe sobre o que de fato ocorria, conforme eu já falei. Bom, alguns vão falar, é uma estrutura de poder, e era mesmo, né? Porque saber é poder. Então, os níveis internos eram de acesso, naquela época, à nobreza, né? E à classe sacerdotal. Né? Imagine, o Egito existia uma classe de trabalhadores, não eram escravos, né? Tanto é que hoje já se tem essa noção, né? Através de escavações arqueológicas, eles viviam em cidades operárias, né? Mas tinham uma condição de vida, de alimentação muito adequada, porque o Egito era muito rico, né? Então eram trabalhadores da classe operária, né? Então essa classe naturalmente não tinha acesso a essa estrutura, era porque estava na base, né? Então essa estrutura era comandada por uma autoridade maior, conhecido pelo nome de Hierofante. Hierofante era o sacerdote mor, né, que ministrava os mistérios. Então, saber é poder, quem detém a sabedoria tem o poder. Então, o conhecimento sagrado era separado do profano, o profano no sentido aí dessa classe mais operária, né? Bom, o Hierofante era Tote, o simbolismo do grande Hierofante era Tote, né? Que esse à direita com cabeça de Ibis, né? Que é o deus dos deuses, os deuses dos deuses entre os humanos, né? Ele foi introdutor da astrologia, da sabedoria, da medicina, enfim. E os gregos tinham também uma divindade parecida, que era Hermes, né? Que é o que está à esquerda, né? Então, os gregos, quando tomam conhecimento da cultura egípcia, né, eles estabelecem paralelos, e o Hermes acaba sendo Hermes Trismegisto, 3 vezes grandes, porque ele era o próprio Tote, né, aquele que ministrava os mistérios, né? O foco era a crença na existência da imortalidade da alma. A alma era pré-existente, diferentemente depois do cristianismo, não o cristianismo original, né? O cristianismo depois, através de concílios, ele proclama, né, o conceito de que a alma ela nasce com a concepção, né? E ela não é pré-existente, né? E aí a ideia da reencarnação, que não era esse nome que se dava, né? Era o conceito da pré-existência da alma, passa a ser é, passível até de morte, né? Porque é uma questão de fé, né? Então, se você proclamasse a pré-existência da alma, você era herege, né? Bom, então a alma é preexistência eterna continuando após a morte do corpo físico, mas que era submetida a um julgamento, obtendo-se recompensas ou penalizações conforme sua conduta. Então, vocês percebem que
as escolas de mistério estão muito mais próximas de nós, né? Ocultistas ou estudantes de ocultismo, espiritualistas, né? Do que as igrejas, né? Formalmente constituídas posteriormente. Então, era uma irmandade composta por homens livres que fizeram uma opção individual para trilharem um caminho espiritual de união fraternal pelo conhecimento e conduta, né? Conduta ética. Então, alicerçavam-se na crença, a crença não no sentido dogmático, né? Mas de pressupostos, né? Da individualidade imortal da alma, como nós falamos, da encarnação em um corpo transitório para compartilhar a existência, do julgamento segundo a conduta que teve na vida, da recompensa conduzindo à felicidade eterna, e dos castigos na forma de reencarnação, e de que a salvação depende da conduta ascética, né? Ou seja, levar uma vida parcimoniosa, né? E ética, e do conhecimento e sabedoria, assim como do trabalho para o domínio das paixões e dos desejos, assim como a nutrição das virtudes, como Platão falava, né? O bom, o belo e o verdadeiro, né? Na pirâmide de Maslow, que eu tinha dito, né? A base da pirâmide, e todos nós estamos condicionados, né? A esta questão fisiológica. A fisiológica são as necessidades básicas do ser humano, né? De alimentação, nutrição, sexo, enfim, aquilo que nos mantém como seres procriativos também, né? Aí, depois de satisfeitas essas necessidades, que elas são contínuas, né, nós temos a necessidade de segurança. Isso também, basicamente, abarca boa parte, quer dizer, a grande maioria das pessoas, para não dizer todos, né? Todos nós temos necessidades de segurança. E segurança aqui entende-se o quê? Vestimenta, moradia, não é só segurança física, né? Toda sorte de proteção, né? Aí você tem um outro extrato que isso já vai se estreitando na pirâmide, que é do relacionamento, da constituição de família, da associação religiosa ou de sociedades, do sentido do pertencimento, né? Então, aqui nós estamos falando já da valorização do grupo, né? Onde a pessoa ela até consegue a segurança e as necessidades fisiológicas pela força do grupo, né? E aí que a pessoa passa a ser gregária, né? Ela vai se agregando a grupos, né? Mas mais superior a isso é o processo da autoestima. Quer dizer, a pessoa não basta ela fazer parte de um grupo, ter segurança e necessidades fisiológicas satisfeitas, porque isso a vida já o provê. Então, ela parte para um processo de autoestima, de autovalorização. Isso já é mais estreito ainda em termos quantitativos, numa massa populacional. Só que o ápice dessa pirâmide, isso é para poucos, é a autorrealização, né? Tudo já está satisfeito, mas ele precisa se autorrealizar enquanto não só pessoa, mas enquanto alma, né? E esse é o nosso caminho aqui, né? O caminho do buscador, né? Sincero, é buscar a autorrealização. Mas não a autorrealização da personalidade. A autorrealização é o que Maslow falava. Maslow ele não falava, né, o samadhi, ele falava de epifania, né? É o ápice, né, do regozijo, né? Você se sentir pleno, né? Ou seja, é samadhi isso. Ou o que Jung falava é o self, né? A realização do self, né?
Então, nessa transparência aqui, a gente procura identificar onde as escolas de mistério se desenvolveram, né? Principalmente aqui, elas nasceram. No Oriente, Índia, eu, pelo menos, não tenho referência de escolas de mistérios, né? Lá, embora seja boa parte do berço da humanidade, né? Mas se perde tanto na linha do tempo que não se sabe, né? Se isso talvez em Xambala, né? Na Ilha Branca tivesse, porque ela já é o próprio mistério, né? Então, mas aqui nós temos essas escolas florescendo, né? Principalmente no delta do Nilo, né? Então tem Mênfis, Heliópolis, Sais. Depois, mais tardiamente, teve o neoplatonismo, né? Isso já mais no início da nossa era, né? Onde teve uma escola de mistério Serapeu, né? O neoplatonismo e o Serapeu, né? Que ele funcionava como um anexo da Biblioteca de Alexandria, também foi uma escola de mistérios. Os neoplatônicos, o nome que era dado eram teosofistas, né? Então, nós somos praticamente, né, herdeiros dessa escola de mistério do Serapeu, né? Antônio, a Sandra levantou a mão. Ô, Sandra. Mas era no item lá atrás da pirâmide de Maslow que você trouxe, e não sei se é momento de falar isso ou isso fica para a gente retomar não, depois. sempre é um momento, Sandra, pode falar. Pois é, então você volta lá atrás só para tentar fazer uma conexão ali. Enfim, é uma maneira de pensar, uma contribuição aqui, talvez, no sentido de que esse conceito da pirâmide de Maslow era um psicólogo, né? Aliás, é um psicólogo, isso avançou demais para em para toda a a área da psicologia. Escola humana, né? Da psicologia. Psicologia humana e também pesquisa e tal, porque ele abriu o campo, questionamento que as pessoas até então não tinham, né, colocado. Isso avançou muito na questão de pesquisa de relacionamento, na questão das técnicas de terapia e de avaliação psicodiagnóstica também. Eu tenho formação em psicologia, então ela é fundamental. Mas, enfim, a questão é que eu fiquei pensando cá, a relação dela com os estudos da teosofia, eu vi muito essa relação do fisiológico na questão da sobrevivência mesmo, aquilo que você falou, né? Assim, tenho fome, vou procurar uma coisa para comer, né? E isso não é pré-histórico, é a gente. Nossa, gente, tô com fome aqui, peraí, deixa eu levantar, arrumar uma comida ali, senão daqui a pouco até desmaia aqui, né? E a água e o relacionamento, e a questão da atração sexual, até uma questão da ordem que o organismo tem, da continuidade da espécie, enfim. E isso é muito necessário. Sem isso, esse corpo, falando da base corporal, né, até para o desenvolvimento humano, ele não sobrevive às condições do ambiente. A questão da segurança, ela já tem uma relação também que começa a ser um pouco psicológica, como você falou. Nós temos um aluno canino aqui atrás. Aí o Brown me segue. O iniciado. Onde eu vou, o Brown está atrás. Pode ter 10 na casa, mas a referência sou eu. E aí a questão da segurança remete muito a uma segurança também já mista, que é físico, mas também psicológico, porque se não tiver essa personalidade, aí vamos falar de uma questão de personalidade, ela começa a ter uma referência de eu individual, a persona, quando eu também vejo que eu possuo uma condição de existência, eu tenho uma segurança psicológica no sentido de que eu tenho a proteção, sim, relacional. As primeiras são pai e mãe,
né, para me dar base até do que você chama de relacionamento em cima, a segurança do ambiente que eu estou, eu tenho teto para chuva, enfim. Então, a segurança ela não é só material também, ela começa a ter uma relação emocional, psicológica, né? emocional. O corpo astral começa ali a se manifestar, né, é um misto ali, né? No fisiológico também você tem apresenta muito medo, mas quando você vê a segurança, você começa a perceber que não é só medo. Fisiológica é mais instintiva, né? Exato. Então, por isso que o medo ali, ele é reativo. O relacionamento, eu já vejo que você já tem um ego. Quando você está falando relacionamento, eu me percebo como pessoa que, por motivações N, A, B, C, psicológicas ou né, de qualquer nível, eu me promovo o relacionamento, seja o relacionamento que eu preciso ter com meus colegas de trabalho, que eu preciso de um trabalho para receber um salário, seja para a convivência de um ambiente, uma casa que é coletiva, enfim. Quando você traz autoestima, aqui que ficou a minha questão. Eu fiquei aqui um tempo pensando, foi isso, porque a autoestima ela é muito relacionada a essa questão a anterior a um bom relacionamento, é pré-requisito a autoestima. Um relacionamento saudável. Você não tem isso dentro da psicologia. Mas aí eu vendo aqui, tentando conceber nessa construção da teosofia, eu fiquei pensando se você não traz a autoestima no sentido de que eu me percebo com um ser com valores, com valor social, enfim, tal, isso já lá no relacionamento já é visto, mas assim, com valores e poder de escolhas para perceber o que a gente chama de espírito, que quer dizer, aqui a autoestima eu acho que ela está se relacionando de uma forma mais sutil, foi a impressão que eu tive. Apesar do termo ser estranho, porque ele é muito mais psicológico. É isso? É aqui que eu fiquei... Eu acho que tem um componente aí que eu acho que pode trazer um pouco mais de luz à autoestima, né? É a necessidade de reconhecimento, né? Quer dizer, a pessoa ela se relaciona, mas ela precisa ser reconhecida. Quando desperta essa necessidade dela ser reconhecida digamos, pelo que ela sabe, pelo que ela faz, pelas suas expertises, habilidades, né? Desperta essa necessidade dela ser destacada, né? Quer dizer, pode ser tanto, normalmente é por problema de ego, né? Ela busca autoestima porque ela quer uma autoafirmação da sua condição egóica, né? Então, é mais nesse sentido, quer dizer, ele se destaca como líder, como um catalisador de uma ideia, como um manifestante. Então, ele está procurando esse patamar de necessidade, né? Mas ainda não é a autorrealização, ela já transcende a condição, é a minha ótica, né, Sandra? Ela já transcende a condição das necessidades, né, da personalidade para algo mais superior, né, que é a essência espiritual. E também, assim como os planos e subplanos, né, os 7 planos têm 7 subplanos, a autorrealização também tem as suas nuances, né? No patamar da autorrealização mais baixo, ainda existe o resquício da identidade, da personalidade, mas no pico, né? No sub, né? No summit da pirâmide, aí já é por isso que a pirâmide ela simboliza essa verdade, né? Quer dizer, o olho que tu vê não está nem no meio da pirâmide, ele está no ápice, né? Ele está até fora da pirâmide, né? No símbolo da maçonaria, por exemplo, esse último triângulo, ele está separado do resto, né? Então, é essa a ideia, mais ou menos, né? Porque é um processo de construção contínua, né? Mas é isso que você falou. Eu acho que dá um curso de Maslow aqui, né? Eu acho que Maslow é um divisor de água. Embora Sim. as correntes da psicologia ou da administração que se estuda isso também, foi Maio, né? Maio que dá início a essa abordagem, né?
naquele teste de luminosidade nas indústrias, né, que ele faz, que ele achava que a produtividade aumentava com incidência de luz, né? Aí ele joga a luz nos postos de trabalho da indústria e a produção aumenta, né? Aí depois ele falou, agora vamos tirar a luz, e a produção continuou aumentando, né? Ele falou, mas que coisa, então não é a luz. O que era? Era a atenção que as pessoas precisavam, né? Que os outros dispensassem a ela. Então, aí ele fala, opa, existe um componente aí de autoestima, de relacionamento, que quebra aquele conceito de Skinner, por exemplo, que tudo é comportamental, né? Estamos falando aí na estudo da psicologia, né? Então, e aí vem o Maslow e pavimenta isso. Eu acho que Maslow deve ter estudado teosofia. Faz sentido, viu? Ou pelo menos a Cabala, que ele era judeu, né? De Nova York, né? Bom, mas naquela época não era assim. As relações eram, se não fossem tribais, eram... Por que isso se desenvolve no Egito, né? Porque o Egito tinha uma estrutura civilizatória que proporcionava isso, né? Era o grande celeiro, né, da humanidade em termos de produção agrária, de cultura, né? Isso milenar. As pirâmides dizem que foram erigidas há 3, 4, 5 mil anos. Na realidade, não. Isso é de 10 mil anos para trás, né? Bom, mas enfim. Então, aqui existem essas escolas de mistério, né? E os gregos, em contato com esse universo, inclusive de Tebas, que chama Diamante na história do Egito, assim como os essênios, né? Que é um capítulo à parte. O próprio Templo de Salomão leva também o conceito de mistério, porque aqui nós tivemos tanto José, Isaac, né? Fazendo uma digressão aqui, né? Ele é vendido pelos irmãos ao Egito, né? E ele interpreta o sonho do faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? E ele já era versado, ele sabia escrever. E ele cai nas graças do faraó, ele se torna o escriba principal e o primeiro-ministro, né? E que vai fazer lá o empreendimento para garantir a existência do Egito nos 7 anos de seca, né? E ele se casa com a Zenade. A Zenade era filha do Hierofante, do Hierofante de Heliópolis. Olha só, você acha que José não era iniciado? Ele foi iniciado. Se o sogro dele era o Hierofante, ele casou com uma princesa. E assim o povo hebreu, ele vai lá por conta da seca, ele vai para o Egito e fica sob a proteção de José. José morre e diz que o hebreu fica cativo, né? Até que surge, muito tempo depois, Moisés. Aí que Moisés também nasce no berço nobre, embora diz que ele foi encontrado numa canoa de junco largado lá, né? Mas na realidade o que se conjectura é que ele era filho da princesa, filha do faraó e de um hebreu, mas ele é criado no reino, até como herdeiro do próprio faraó, né? Então ele foi um iniciado. Tanto é que quando ele leva o povo hebreu de volta para Canaã, ele tem a revelação do código, né? Das tábuas, né? Que são aí ele constrói a Arca da Aliança, leva a Arca da Aliança, ele não chega até Canaã, ele morre antes. Josué se estabelece em Jerusalém, né? E depois de muito tempo é construído o templo. O templo nada mais é do que um receptáculo para a arca, e lá se dava os mistérios. É só pegar, por exemplo, a Bíblia, que vai ter a história da construção. E quem faz é Irã. Irã Abif, por exemplo, dentro da maçonaria, ele é o
ele é reverenciado. Bom, agora voltando aos gregos. Os gregos tomam contato com a civilização egípcia e incorporam na sua visão de mundo muitos elementos egípcios. E aí começam a surgir as escolas na Anatólia, né? Os mistérios de Dionísio, os cabíricos, né? E aqui na Grécia propriamente dita, os órficos e eleusinos. Depois, o Pitágoras, ele nasce nessa ilha aqui de Samos. Pitágoras se iniciado em todas essas escolas aqui, ó. Inclusive ele vai até a Índia. E ele funda a sua própria escola, que é a Crotona, que fica aqui na Magna Grécia, né, em Crotona. Então, era muito comum essas escolas, mas elas eram seletas, né? Então, essa estrutura dominou na antiguidade, né? E também tinha na Pérsia, que não está aqui, né? Que são as escolas dos magos, né? A astrologia, ela era praticada lá, né? Então, aqui só para se ter uma ideia, né? O delta do Nilo, Mênfis, Heliópolis, aqui já é foto, né? Isso daqui já é um desenho, mas tem fotos também, Sais e aqui Tebas, que é mais no Alto Nilo, né? Em Luxor. Então, a estrutura que mais ou menos comum era assim, né? Então, nós temos aqui as escolas de Sais, Mênfis, Heliópolis e Tebas. Então, tinha, num primeiro nível, são os mistérios de Ísis, explicavam lá os mistérios de Ísis. Depois, Serapis e Osíris, sendo que os mistérios eram ministrados por níveis, né? Então, o primeiro nível tinha um rito de purificação, transmissão do conhecimento. Isso é conhecido, porque isso daqui todos participavam, né? Ou boa parte, né? E terminava com ágape, que era uma festividade de alimentos e tal, né? Na Grécia e na Ásia, os dionísicos, né? Era Tirso, os pitagóricos eram ouvintes, os essênios neófitos cristãos também tinham uma estrutura de mistérios, eram litúrgicos, e druídicos na Gália também, eu não apontei lá, mas é o Bates. E nós vamos focar numa escola específica de Eleusis, né? Aqui é o Mistai. Aí, o segundo e terceiro nível, a gente já não tem informação, a não ser, né, aqui, Serapis, Osíris, como nós falamos, Bacante, Ocultos, Perfeição, Epifania, o Essênios, Irmãos Imperfeitos, Teúrgicos e Catecumenato, Teúrgicos de Purificação, os druídicos, né, Bardos e Druida, e nos eleusinos, Mistai, Apoptai e Mistérios Ocultos. Então, esse extrato aqui a gente não sabe muito, mas sabe-se que nesse nível eles tratavam de Perséfones, Minotauro, Baco, Narciso e Hermes, que não está citado aqui. Então, esses eram os mitos que eram tratados nesse nível. Então, o que nós vamos fazer aqui é um exercício para imaginarmos o que era tratado nos mistérios. Tá ok? Aqui são os da Grécia, né? Então, eu vou focando aqui o de Eleusis, né? O Eleusis, está aqui, ó. Eleusis aqui fica próximo a Atenas, né? Os mistérios de Eleusis é muito antigo. Foi encontrada uma xícara nas escavações lá da época minoica. Isso estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Então, é muito antigo esses mistérios, né? Aqui está Atenas, né? Os mistérios saíam de Atenas. Eles eram realizados em março e setembro. Para se ter uma ideia, saía uma procissão daqui, do pé da Acrópole, né? Que era franqueado a todos. Todos participavam dos festivais, do festival do rito da primeira iniciação, exceto estrangeiro que não falasse o grego e aqueles que tinham crimes de sangue. Participavam homens, mulheres, escravos, enfim, era franqueado a todos.
Então saía. Aí tinham políticos e era pan-helênico, porque vinha gente de toda a Grécia, né? Ou de todos os países helênicos, né? Iniciava com uma procissão e o sacerdote ia à frente, com um símbolo sagrado, né? Aí o hierofante proclamava as festividades. No terceiro dia era feito o início das cerimônias de purificação no local, e nos 3 dias o início da procissão, né? Iacos, que é o Baco, né, ia à frente, conduzindo essa procissão e os símbolos sagrados, o caduceu, né? Quando chegava em Eleusis, eram 3 dias de caminhada aqui, né? Aí os 3 penúltimos dias era a realização dos ritos, e aí eles entravam, né, no telestério. A gente vai mostrar o que era o telestério, né, onde eram mostradas as relíquias sagradas, né, de Deméter, e presumo que contavam a história de Deméter, né? Então, essa parte era mais reservada. Você não sabia exatamente o que se passava, porque o telestério era uma câmara que somente entravam as pessoas, e como eram milhares, elas iam entrando e saindo, e nada se falava. Era apenas demonstradas as relíquias, né? E os iniciados, conta-se que no último dia eles retornavam depois de uma festividade, de danças, né, de alimentação e sacrifícios, eles voltavam para suas casas sem medo de morrerem, né, porque alguma coisa era revelada em termos de redenção, né? Os mistérios todos seguiam praticamente essa ritualística. Não sei se exatamente dessa forma, porque isso está relatado em livros, né? Mas a gente tem que contextualizar, porque você oferecia essa oportunidade para as pessoas terem contato com relação aos mitos. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma livre associação, é uma licença poética, né? De tentarmos entender o que se passava lá através dos mitos. Então, a partir de agora, eu vou falar de mito, né? Imaginando que era isso que fosse tratado nas câmaras interiores, né? Então, é relacionado a Perséfone, Proserpina ou Coré, né? Deméter, que é Ceres na tradição romana, né? Narciso, Minotauro, Dioniso, Baco, e Hermes, que é Mercúrio. Aqui é uma imagem da iniciação. Então, Perséfone, né? Aí já entra na esfera do mito. O mito de Perséfone, não sei se vocês conhecem, né? Mas conta que Perséfone é filha de Deméter, né? E Zeus. E Zeus promete, Zeus ele reina sobre o Olimpo, mas quando ele estabelece seu reino, né? Que eles são filhos de Saturno, né? Ou de Cronos. Ele depõe Saturno, Cronos, né? Ele cria um mundo. Só que ele concede as regiões infernais ao seu irmão Hades, que é Plutão. Então, Plutão reina a região dos mortos. E para Netuno, ele concede o reino dos mares e dos vulcões, né? Mas quem reina na crosta, né? na superfície, ou pelo menos no Olimpo, é Zeus, que depois cria a humanidade, né? Essa estrutura, é a cosmovisão da Gênese grega, né? Então, nós temos que considerar que não no aspecto moral, né? Porque os mitos eles são revestidos, por exemplo, de irmão casando com irmão, mas não é a estrutura de família como nós concebemos aqui nos mortais. É uma questão mitológica, né? E tem um sentido para isso, né? Então, o Perséfone é filha de 2 irmãos, quer dizer, tanto de Ceres ou Deméter e Zeus, né? E quando ela nasce, sem Deméter saber, ele já a promete para Hades como esposa. E conta a lenda que ela estava colhendo narcisos, né? Ela era muito jovem e tal. E aparece Plutão e a rapta, levando ela para a região dos mortos, né? Então, aqui tem umas pinturas em alusão a isso, né?
Então, é o rapto de Perséfone, né? Então, aqui tem umas pinturas em alusão a isso, né? Então, é o rapto de Perséfone, né? Então, aí, Deméter, quando fica sabendo que a filha foi raptada, ela fica desesperada. E ela sai lá do Olimpo, né? E ela se veste com uma roupa maltrapilha, para não ser reconhecida, e ela vai buscando a filha, peregrinando em toda a região da Grécia, né? Disfarçada naquelas vestes. Até que ela chega nessa região, onde está Eleusis, que nós vimos no mapa, né? E os reis dessa cidade, né? Célio e Metanira, a acolhem assim com compaixão, né? E eles têm um menino que aparece nessa aqui, ó, né? Tá vendo? Aqui é Deméter, né? Esse é o menino, Demofonte. E a Deméter se torna uma espécie de aia do menino, e ela quer conceder ao menino a imortalidade, né? O menino está meio adoentado, ela vai, e ela é surpreendida por Metanira, e que vê que ela estava conduzindo o menino a questões que ela estranhou, né? E ela, ao abordar a Deméter, a Deméter se revela como deusa, né? E aí Célio e Metanira, quer dizer, a reverenciam, né? E se tornam protegidos da própria Deméter. E aí a Deméter orienta os dois para que fundem no local um santuário em homenagem a ela. E a partir daí se estabelece, quer dizer, esse é um mito, né? Se estabelece esse santuário que tem que ser a escola de iniciação de Eleusis. Aqui tem um site inglês interessante que mostra uma maquete virtual de como era o templo. Isso tudo hoje tem ruínas. Depois a gente vai ter fotos aqui para a gente ver. O Telesterion era esse local aqui, ó. Todo esse cor. E aqui tinha uma câmara mais fechada ainda, que era o Anactoron, né? Telestério era o que só entravam os iniciados, né? Imagina-se que era dessa forma que se olha, aqui na arquibancada, todos os iniciados, né? Aqui recebia as instruções, né? É conhecido que foram iniciados Solon, que foi um político, né? Muito importante na Grécia. Ó, se vê que, basicamente, historicamente, são essas datas, né? Sófocles, Sócrates, Platão, Cícero, Plutarco, Adriano, aí já na época romana, né? Plutarco, Adriano e Marco Aurélio, sendo que Adriano e Marco Aurélio foram imperadores e foram iniciados nos mistérios, né? Existem outros nomes, eu estou colocando aqui os mais conhecidos, né? Essas são as ruínas, hoje está assim, né? O Telestério, por exemplo, é esse local. Essa cavidade aqui, os gregos atribuem que é onde Hades, né, ou Plutão, levou Perséfone, né? Ele adentrou aqui nos mundos internos, os mundos subterrâneos, a levando por aqui, né? Então, Deméter, dentro daquele desespero da filha ter sido raptada, né, e sabendo que próprio Zeus, né, o Júpiter, né, a concedeu a mão a Hades, ela tão triste, que ela deixa de produzir os alimentos, porque Deméter, assim como Ceres, é a que ensinou à humanidade o plantio dos cereais. Por isso que para os romanos é Ceres, né? Daí vem a palavra cereal. Então, a região toda é acometida por uma seca que as pessoas começam a morrer, porque morrer de inanição, porque não tem mais alimento. Tudo seca, porque era o próprio espírito da Deméter, né? E aí começa-se a temer pela própria existência da humanidade, porque está todo mundo morrendo, não nasce ninguém, então o mundo vai acabar, né? E Zeus começa a ficar preocupado. Puxa, o que eu fiz, né? E ninguém convence Deméter a mudar de opinião e ela produzir, né,
o alimento e tudo mais. Depois de várias investidas de Zeus mandar emissários para o mundo dos inferiores, né? O Hades não quer nem saber, ele pega, faz picadinho de todos, né? E aí, mas tem Hermes. Hermes, o mensageiro de Zeus, é um filho muito querido, né? E protegido por Zeus, né? Que é Mercúrio, né? Mercúrio está sempre, ele está relacionado com o processo de comunicação, é o mensageiro, né? Dentro da astrologia. Então ele manda o seu filho negociar com o seu tio, né? Com Hades, né? E Mercúrio é versado na argumentação, né? Na retórica, porque é a mente, né? Então, a mente ela encontra os caminhos da negociação e da diplomacia, no sentido de usar o argumento como vetor de convencimento. E ele desce lá, o tio tenta, mas ele fala, não, peraí, eu tenho uma proposta para... Eu imagino até a conversa que ele teve, né? Falei, ó, o tio, o negócio lá em cima tá difícil. Não, eu sei que tá difícil, né? Sim, mas veja bem, está morrendo muita gente. Eu sei, está vindo muita gente para cá, mas não está renascendo. Realmente não está renascendo. Então, vai chegar um ponto que não vai ter gente mais para morrer, e o seu reino também vai acabar. Eu falei, garoto, você tem razão, né? Eu acho que... Mas eu não vou libertá-la. Não, mas a gente faz um meio termo. Se liberta ela, depois ela volta, sei lá. Aí diz que a Hades dá a romã para Perséfone comer, né? Assim é um mito, né? Então, ela come os gomos de romã e consigna, quer dizer, que 9 meses do ano ela passaria junto à sua mãe e 3 meses junto a ele, no Hades, né? Então, essa é a visão dos gregos para justificar as estações do ano, onde os 3 meses que passaria junto a eles é representada pelo inverno, pela secura do inverno, e não desenvolvimento do alimento. E os 9 meses restantes passaria com a sua mãe, né? E aqui tem uma inversão, o que a gente tem que considerar. Os 3 meses que ela passa com a morte, na realidade, essa morte aqui é a vida na matéria, né? A verdadeira existência, que, no caso, é representada pelo mundo na superfície, é a existência do espírito. Tem uma inversão aqui, como nós nos invertemos quando, da primeira fala minha, né? Quando a gente vem ao mundo e a gente se torna seres invertidos, onde nós achamos que aqui é o mundo da consciência, da verdade, e lá fora é do inconsciência e do desconhecido, né? Então, nada mais é verdadeiro do que nós vivermos no mundo de Hades, onde nós somos vilipendiados, estuprados, porque ela é estuprada por Plutão diariamente, né? E ela amava ele, ela sempre desejava voltar para os braços dele, como nós, a gente sai desta, né? Vai para o mundo espiritual, mas por sede de vida, ou Trishna, ou Tanhá, nós voltamos para cá, porque nós gostamos de viver no mundo do inferno. O inferno realmente é a vida corpórea, né? É só fazendo uma digressão para demonstrarmos como os gregos viam com propriedade essa questão dicotômica, né? Bom, o fato é que ela consegue ser libertada, Deméter volta a produzir, triste, porque 3 meses do ano ela ficava longe da filha, mas pelo menos ela tinha o contato com ela. Então, aqui nós temos Hermes, né, negociando aqui todos os mortos e a filha sendo devolvida à mãe. Vimos que a Deméter estava colhendo narcisos, né? Narcisos. Narcisos é uma flor, mas representa um personagem mítico, né? Que diz o seguinte, aí tem várias versões, né? Mas eu estou pegando a versão mais interessante, que todas elas
remetem ao mesmo significado. Então, quando o Narciso nasce, seus pais, Céfiso, que é o deus do rio, e da ninfa Iríope, consultam o oráculo, o qual revela que a criança teria uma vida longa e feliz, desde que não olhasse para a sua própria imagem. Só que ele era muito bonito, Narciso era perfeito, né? E todo mundo se apaixonava por ele, pela beleza dele. Ele se torna um caçador e, em determinado momento, ele está na floresta, né? E a ninfa, né, Eco, se apaixona por ele, mas ele a rejeita. E Eco, entristecida, ela recorre a Afrodite, e Afrodite impõe um castigo, né, ao Narciso, no seguinte sentido, né? Como o oráculo já tinha dito que ele não poderia olhar a sua própria imagem, ela faz com que ele seja cometido de uma sede súbita. E ele vai uma lagoa, né? Ao beber essa lagoa, ele vê projetado a sua própria imagem no espelho d'água, né? E aí eles caem em paixão por ele próprio. A Eco, ela se perde enlouquecida, né? A gritar o nome de Narciso nas montanhas, é uma região montanhosa também, por isso que tem o nome Eco, né? Narciso, Narciso, Narciso. Né? Vem a palavra eco, né? Que o som se perde, né? Nas colinas e fica vagando sem encontrar o destino, né? É poético. Então, mas Narciso é levado à loucura e ele se mata por conta dessa condição de ter sido acometido pela paixão por ele próprio, né? Bom, diz o mito que ele se transforma depois na flor de Narciso. Por isso que o mito, eu acredito que esse mito fosse contado nas iniciações, né? Mas já nos círculos mais internos, no segundo e terceiro nível, né? Ou pelo menos no segundo. Narciso significa aquilo que faz adormecer, é narcótico. E a planta narciso, né? Por exemplo, a papoula, que se faz o ópio, né? É um narciso, né? Narcissus, na palavra narque, que quer dizer torpor, o que faz adormecer, é o narcótico, né? Então, a imagem que se tem é da Perséfone, criada à imagem e semelhança dos deuses, né? Ela, ao colher o narciso, ela fica inebriada, tomada por um torpor, e ela cai nesse processo da inconsciência elevada para o inferno, né? O inferno, representando aqui que é a vida corpórea como nós vivemos, né? Ora, quem é Narciso ou Perséfone, senão nós próprios, né? Que desejamos ir à vida, né? Viver todas as adversidades, conforme eu falei, onde somos aviltados diariamente, né? Em nossa essência, com o propósito de fazermos crescer, mas não é prazeroso, né? Esse é o espírito de Perséfone, que procura essa relação de paixões, né? De termos relações tempestuosas e de domínio, né? Com o nosso Hades interno, né? E vivemos essa dicotomia, e representada também pelo Narciso que ela colhia. Então, Narciso, nessa pintura de Caravaggio, que tem várias pinturas, como nós vimos uma outra, né? Ela é esplêndida para nós compreendermos essa relação do divino com o mundano, né? Nós tínhamos falado que o rio Lete, né, é o rio do esquecimento. Então, na medida em que a divindade, em essência, flerta com esse rio, ele cai. Então, nós temos os atributos superiores, né, da consciência, vontade, sabedoria e mente, a mente superior, caindo no mundo das formas, né? Então, nós temos aqui a tríade superior caindo no labirinto, que é o cipoal das vicissitudes que nós vivemos no mundo. Então, quando nós caímos em inveja,
né, nesse mundo, porque passamos a não ver mais os contornos da nossa essência, nós apaixonamos por nós mesmos. E aí vem o sentido da separatividade. Tudo que não representa o meu conceito de perfeição, de autoperfeição, eu rejeito. Então, o processo do desligamento, entre aspas, né, da essência, é por essa questão de vínculo com a nossa própria identidade, né? E aí temos a estrela de 6 pontas, que nós vimos ontem, que perfaz o homem divino junto ao material, com aquela figura que nós comentamos ontem, né? Onde a psique é formada o Sol, Lua, Mercúrio, que é a mente, as sensações de Vênus e a ação desencadeada, que é Marte, né? Mas isso nós vimos ontem, apenas para fazer a conexão desse mundo da psique, que é representado aqui por esse grande labirinto, né? O labirinto é o campo de provas que nós somos submetidos por essas relações que a astrologia nos demonstra, né? Esse círculo vicioso que nós ficamos de interação, né? Entre mente, que levam as informações, né, para a experiência anterior de Lua, que é a nossa memória emocional, que é feito o julgamento pela mente cognitiva e que desencadeia a ação física por Marte, enquanto a vontade ela fica submetida a esta dança frenética, né, de emoções e ações, né? Então, requer o trabalho, a Escola de Mistério, ela ensejava esse trabalho de conexão, passando ao largo, quer dizer, das vicissitudes emocionais que impõem o aprisionamento da vida, né? Então, estudar a astrologia, por exemplo, é uma forma de você compreender o âmago das escolas de mistério, por isso que elas estão correlacionadas, né? Bom, um outro mito que eles trabalhavam era o Minotauro, né? O que é o Minotauro? A gente vai ver que tudo isso se interconecta, né? Esses mitos. Em Creta existia Minos, que era um rei muito vaidoso, né? Que juntamente com a sua esposa Passífia, Pais e Ariadne, reinam em Creta. Mas ele era uma pessoa muito ambiciosa, ele queria o domínio de todo o mar, né? E ele faz um pacto com Netuno no seguinte sentido, né? Ele queria a invencibilidade nos mares. E Netuno falou, não, tudo bem, eu te concedo desde que você me conceda o seu melhor touro do seu plantel, que era um touro branco. Ele falou, não tem problema, eu faço esse sacrifício, eu te concedo o touro. Só que, assim como ambicioso, ele era desonesto, né? E ele tenta trapacear o Deus, né? E esse tipo de comportamento era imperdoável, né? Então ele pega um outro touro branco de segunda linha e oferece a Netuno, mas Netuno sabe, os deuses sabem o que se passam, né? Então o Netuno ele se vinga, né? E faz com que a esposa de Minos, né, tenha um desejo súbito em copular com o próprio touro branco. Nós temos o maior construtor, né, da Grécia, é Dédalo, né? Ele faz uma roupa de vaca, né, para que a Pasífae entre dentro e faça a cópula com o touro branco, sem que Minos soubesse. 9 meses depois, nasce o rebento, né, que é meio homem, meio touro. E para esconder a vergonha de Minos, porque ele fica sabendo que ela o traiu, né? E aquela criatura horrorosa, que não era filho dele, ele determina que Dédalo construa no palácio de Minos, né, um labirinto para que aprisione o Minotauro. Mas ele se torna invencível, ele vence todas as batalhas no mar, né?
o rei Egeu, perdendo a batalha, ele tem que pagar um tributo, né? Um tributo de guerra, enviando a cada 9 anos 7 casais jovens para serem oferecidos como sacrifício ao Minotauro. Então, o Minotauro se alimentava de jovens. E na última remessa de jovens, né, 7 casais, então é 7, 7, 7, né? O filho de Egeu, que é Teseu, ele se voluntaria, ele falou, eu vou junto. Quando for apresentado ao Minotauro, ele o mataria. Aí, quando o Teseu chega em Creta, né, naquela remessa dos 7 casais, ele conhece a Ariadne, e os dois se apaixonam, né? E ela dá um novelo de lã para que ele amarre, né, na entrada do labirinto, aquela linha, né? E para que ele seja conduzido, depois de matar o touro, à saída do labirinto, né? Porque senão ele se perderia como tantos outros se perderam, porque eles eram lançados no labirinto e era travada lá uma caça pelo Minotauro das suas vítimas, né? Ele se alimentava efetivamente das vítimas. Mas Teseu, com a força que ele já tinha vencido outras situações, né? Ele vai, mata o Minotauro no interior do labirinto e volta para o exterior, né? Conta-se o mito que Teseu foge com Ariadne fazendo escala em Naxos, né? Mas ele a abandona e volta para Atenas. Só que ele tinha feito um trato com o pai, onde o pai o orientou, olha, quando você voltar, você volta com velas brancas para saber que você está vivo, né? E só que ele se esquece de mudar as velas e volta com as velas negras, que era um sinal de que ele teria morrido. E quando ele chega próximo de Atenas, meu pai, ao ver as velas negras, ele se mata, se jogando do despenhadeiro no mar. E a partir daí o mar se chama Egeu, né? E a Ariadne depois ela vai se encontrar e vai ser esposa de Baco, né? Bom, nós temos então a nossa essência Atma Buddhimanas, que se estabelece em eixos. Isso já estamos falando de teosofia, né? Onde Atma, você estabelece a ação, é o eixo, né, o primeiro raio com o 7º raio. Aquilo que a gente tinha falado, quer dizer, é fé e obra. Não adianta nós termos a fé ou a legitimidade de Atma, que é a vontade, sem isso ser materializado em obras, né? Aí nós temos o Budi, que é o outro atributo divino, né? Que é a sabedoria espiritual. Mas a sabedoria espiritual, ela precisa enfrentar as provas emocionais da vida, para que ela se transforme em sabedoria, né? A sabedoria ela não se faz sem que nós tenhamos o enfrentamento de toda sorte de experiências na vida. E isso se faz pelo processo do disciplinar das nossas emoções. Assim como também a mente superior, que é humana superior, ou o nosso princípio de inteligência espiritual. Aqui, humanas está no significado de inteligência, né? Mas a inteligência, ela precisa do seu meio, da experiência da mente concreta, para que ela se transforme em inteligência. Ou seja, a mente concreta ela está relacionada com a análise, com a ponderação, com o peso e das medidas, a classificação. Então, ela não pode ser negligenciada pura e simplesmente. Ela tem que ser um vetor para que nós desenvolvamos a inteligência superior da abstração, né? Voltando ao que nós falamos ontem, né? A gente muitas vezes repete, né, os jargões da teosofia, né? Ó, a mente assassina do real, portanto, matem a assassina, né?
como se simplesmente nós pudéssemos eliminar o uso da mente cognitiva através de uma prática de meditação, coisa que valha. Não é assim. Nós temos que compreender que a mente cognitiva é um instrumento intermediário para que nós façamos a síntese, né? Mas isso é um processo. Bom, voltando à questão do labirinto, né? Nós temos uma imagem aqui, uma imagem do Mahayantra, né? O Mahayantra é o yantra dos yantras, né? O yantra é um mantra, mas representado em forma. Veja que coisa interessante, o Mahayantra, ele tem triângulos, né, interpostos, né, com o ápice para cima e voltados para baixo, né? Esse é o Mahayantra, né, que coaduna exatamente com a estrela de 6 pontas, né? E aqui o labirinto. O Mahayantra é o próprio labirinto, onde tem o ponto focal no meio, que é onde reside o grande touro, né? O minotauro dentro da nossa existência corpórea, né? E também a mandala astrológica, né? Então, quando nós falamos a mandala astrológica, o labirinto das paixões, né, e o Mahayantra, nós estamos fazendo essa correlação. Aqui temos Hermes, e é o caduceu, com Ida e Pingala, né? Aqui são os chakras. Então, o trabalho que tem que ser feito é de conscientização. Aqui nós temos essa Mahayantra, que é Borobudur, não sei se vocês conhecem, é um templo que fica na ilha de Java, na Indonésia. É o maior templo budista. Não se sabe exatamente quando foi construído, mas ele é muito reverenciado. Aqui é o Mahayantra. Então, aqui nós temos o Yogi, né? Que somos nós. Aqui o Mahayantra em cima, com todos os chakras. Lembrando que isso, na iconografia egípcia, né? Nós temos aqui a máscara de Tutankhamon, também representando essa expansão áurica, né? Do coronário, né? Representado aqui por esse capacete egípcio, e aqui Ida e Pingala, que são serpentes, né? Uma serpente, outra um útero, né? E aqui o caduceu, né? Essa é uma foto de Borobudur, que é uma pirâmide. A pirâmide também simboliza essa natureza. Então, vimos Hermes, o Minotauro, a Perséfone, Deméter, que são os mitos relacionados com a escola de Eleusis, né? Eu quero crer que outras tradições, outras escolas poderiam ser estudadas à luz dos mitos. Por exemplo, os egípcios era Ísis, Osíris e Horus, né? Então, eu acho que vale a pena alguém investir nesse estudo no sentido de ver a correlação esotérica desses mitos, né? E assim sucessivamente, com outros mitos. Eu foquei em Eleusis, porque é um símile. O que se produzia em Eleusis, apesar de mitos específicos à natureza da visão grega, em outras tradições, com seus próprios mitos, reproduziriam o mesmo efeito, no sentido de demonstrar o processo de redenção humana, né? Fazendo a conexão última com a sua essência divina. Então, é isso. Eu abro para considerações e contribuições.